E aí, beleza, pessoal? Vamos aqui dar início ao nosso estudo sobre a República Oligárquica. Tá? República Oligárquica, então, vem de oligarquia, ou seja, vai ser o período de 1894 até 1930, em que temos aqui uma configuração nova na política brasileira. Tá? Oligarquia, como a gente viu nas aulas passadas, significa governo de poucos ou governo de alguns que tem um poder sobre a economia ou a política de um país. Aqui no caso, o Brasil, nesse período de 1894 a 1930, vai ser comandado pela oligarquia do café, certo? Ou seja, vão ter dois estados principais que vão ter o controle da política, ou seja, eles vão estar na presidência, representantes da oligarquia na presidência. Então, seria São Paulo e Minas Gerais. São esses dois estados que vão ficar alternando o poder. Então, vai ser a República Oligárquica, a República de Poucos, certo? Então, na Proclamação da República, lá de 1889, trouxemos algumas mudanças, sim, tá? Deixamos de ser um império, passamos a ser uma república, tá? Mas, para a maioria da população em geral, não muda muita coisa, continua sendo esquecidas pelos governantes, tá? A pobreza e a desigualdade social continuam as mesmas, tá? Aqui temos uma imagem, os mesmos slides que vocês têm lá na plataforma, ok? Então, o Rio de Janeiro lá no século XX, como é o início do século XX, lá 1901 em diante, Rio de Janeiro já estava sendo modernizado, tá? Mas era só o Rio de Janeiro, é só a capital do país nesse período, né? Certo, o sistema oligárquico, então, ele tinha como base política os coronéis, tá? A gente vai ver, então, quem eram esses coronéis na política. Então, temos lá, dentro do governo, os coronéis que formavam uma base. Mas o que eram esses coronéis? Tá? Então, primeiramente, uma oligarquia é um governo que o poder está na mão de um pequeno grupo de pessoas, né? E o resto da população está fora, né? Esses coronéis, então, eles eram políticos locais, ou deputados, vereadores, ou tinham alguma ligação com os governos federais, estaduais e municipais, tá? Então, eles tinham um chefe político local, né? Então, ele era um grande fazendeiro, tinha uma grande economia, era um dono de fazenda de café, né? E esses coronéis, eles eram apoiados, então, pelos proprietários rurais. Eles controlavam a vida no campo, né? No Império já era assim, então na República continua a mesma coisa, né? Eles tinham um poder local, faziam alianças com os políticos estaduais e nacionais, então eles tinham alianças com os deputados, com os senadores. Então eles tinham essas alianças e eles eram responsáveis por controlar o voto das pessoas. Como que funcionava então? Então, a partir de 1891, tá, 1894, a população começa a votar. Então, temos a República, então temos a Constituição e as eleições, tá? Eles começam a obrigar as pessoas a votar em certos políticos e em certas alianças, tá? Então, eles obrigavam as pessoas a votar através do voto de cabresto, que eu já vou explicar o que era, e em troca eles recebiam favores. Então, esses coronéis, eles eram os chefes militares, né? Eles eram um dono de uma região. Então, eles tinham poder político, econômico e utilizavam da força. Então, poder militar também, tá? Certo, então aqui até agora vimos então que o Brasil passou a ser uma república e uma oligarquia que controlava a política até 1930, né? Então, a política dos governadores, ou a política aqui oligárquica, ela vai se instaurar no Brasil depois da saída dos presidentes militares e vai se ficar até 1930 com o apoio dos coronéis, né? No próximo vídeo eu vou explicar como esses coronéis tinham poder e como que isso afetava a população e as eleições, ok?